Oi pessoal, eu sou o Sérgio e faço parte da Regenera, uma iniciativa aberta e coletiva formada por pessoas que partilham do sonho e do desejo de ativar organizações regenerativas. Fizemos esse vídeo com 3 intuitos. O intuito de compartilhar com vocês o que motivou a criação da Regenera, por que falar em regeneração e por que focar os nossos esforços na ativação das organizações regenerativas. A gente quer compartilhar com vocês também alguns referenciais teóricos que têm nos ajudado a olhar para as organizações a partir dessa lente regenerativa. Nosso desejo nesse vídeo é que você se empolgue com esse tema, tanto quanto nós, porque o mundo está precisando de uma legião de regeneradores que possam compartilhar saberes e experiências e aprender juntos, se apoiando mutuamente em cada dificuldade, explorando alternativas, celebrando cada conquista e atuando juntos nos diferentes ecossistemas nos quais as organizações estão inseridas. Então vamos lá. O que motivou a criação da Regenera? A gente não precisa de muito para olhar ao redor e ver que o mundo precisa de regeneração em inúmeras áreas. Na área ambiental, talvez a mais evidente para todos, no grau de degeneração que a gente chegou, nós precisamos regenerar o planeta. No ano passado, para vocês terem uma ideia, em agosto de 2017, nós chegamos no que os ambientalistas chamam do dia de sobrecarga da Terra. O dia em que a gente consumiu todos os recursos naturais renováveis e já começa a pegar, a partir desse dia, emprestado das futuras gerações. Mas não é só na área ambiental que a gente precisa de regeneração. Nós também precisamos regenerar a política. Esse quadro que vocês estão vendo é resultado de uma pesquisa feita com a população latino-americana sobre o grau de confiança das pessoas nas instituições políticas. Vocês podem claramente ver nas barras vermelho e vinho como é baixa a confiança nas instituições políticas em todos os países. É uma confiança que está degenerada. No Brasil, isso chega a cerca de 90%. Nós precisamos regenerar também a economia, a educação, a noção do comum, do que é o espaço público. Nós também precisamos regenerar o potencial humano de criatividade, colaboração, cuidado, espiritualidade. Numa pesquisa feita em 2012 com 32 mil pessoas de 29 países, eles chegaram num resultado incrível de que 65% das pessoas não se sentem engajadas com aquilo que fazem. É um desperdício de talento e potencial humano incrível. Mas como regenerar tanta coisa? Bom, tem gente torcendo para que o meteoro venha, que o dinossauro volte, ou que os ETs nos levem daqui. Mas não tem muito jeito, pessoal. A regeneração depende da ação do ser humano, individualmente ou em ação coletiva. E é justamente nessa segunda parte que está o foco da Regenera, em ativar organizações regenerativas. Diante de tudo o que está acontecendo no mundo e do nosso potencial de manifestar uma cultura que funcione para todos, a gente já viu que a gente precisa de organizações regenerativas. Mas e aí? Como desenvolvê-las? A gente quer descobrir isso junto com você. E lembrando que responder essas perguntas é um processo, as respostas a gente precisa viver na prática. Nesse vídeo, a gente vai começar a ver o que já existe por aí, quem já está falando sobre organizações regenerativas, para poder orientar os nossos primeiros passos nessa busca. Eu sou a Ruth Andrade, faço parte do Regenera e passo meu tempo buscando estratégias regenerativas tanto para organizações como para projetos socioambientais para trazer regeneração para comunidades. Bom, primeiro eu queria começar falando sobre a nossa definição de organizações. A nossa definição é bastante ampla. É simplesmente organizar a ação coletivamente. Então, quando 2 ou mais pessoas interagem para alcançar um objetivo comum. E a gente acha que as organizações são elementos fundamentais e muito potentes nessa mudança de cultura que queremos trazer. Organizações, para a gente,
Podem ser sua família, a sua ONG, o clube ou um coletivo, comunidade, cooperativa, empresa, corporação, qualquer agrupamento de seres humanos buscando um propósito comum. Bom, e o que queremos dizer com regenerativa? Aqui eu estou trazendo alguns elementos. É um tópico bem grande, já existem várias referências e muitas definições em desenvolvimento. Ainda não tem uma definição exata, acordada do que são organizações regenerativas. Então, aqui eu estou trazendo alguns pontos desse processo. É importante dizer mais uma vez que a gente está falando de um processo e não de uma linha de chegada, e sim um caminho e uma direção para onde a gente quer ir. Essa regeneração acontece em vários níveis, no nível social, econômico, ecológico, cultural e num nível sistêmico integrado. Há algumas décadas nós temos falado muito em sustentabilidade e conservação. Só que a gente está vendo que a gente não está conseguindo trazer as soluções num tempo rápido o suficiente para evitar algumas das maiores crises ecológicas, econômicas e sociais do nosso tempo. Então, agora a gente não pode mais só sustentar aquilo que já existe. A gente precisa partir para estratégias de regeneração e de restauração. Então, acho que é daí que vem esse primeiro elemento do que são organizações regenerativas. São organizações que estão indo além desses termos de sustentabilidade, quer seja econômica, social, ecológica, e partindo para estratégias regenerativas, que restauram a nossa capacidade de sustentar choques nesse sistema, sustentar crises e principalmente a nossa capacidade de desenvolver o potencial humano justo para todos. Agora, não basta mais não causar danos, é preciso ter um impacto positivo no sistema, mesmo depois que todas as externalidades foram computadas. Através do nosso trabalho, a gente ainda tem um impacto positivo social, econômico, ecológico, cultural e espiritual. E causar um impacto positivo no sistema também traz uma coerência que a gente não está vendo muito por aí nas organizações. Mesmo quando da porta para fora a organização almeja esse impacto, a gente vê que da porta para dentro muitas práticas não são condizentes com esses valores. E tem mais, às vezes, mesmo quando achamos que estamos tendo um impacto positivo, ao buscar uma avaliação mais sistêmica, a gente pode observar que os efeitos em várias escalas, os efeitos na rede mais expandida, algumas soluções que podem parecer positivas ainda podem ter um efeito contrário do que a gente gostaria. E muitas vezes a gente nem tem essa consciência sistêmica de quais são os impactos reais que as nossas organizações estão gerando. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com alguns projetos na área de ajuda humanitária e lá é clássico ver que muitas das soluções que estão sendo desenvolvidas para cuidar de problemas importantes na ajuda humanitária e para conseguir dar comida, dar abrigo, água para as pessoas, estão gerando danos sistêmicos que vão diminuir a capacidade dessas comunidades ou dessas populações serem autônomas e gerarem prosperidade no futuro. A gente gera uma dependência, trazendo muitos recursos de fora. Você gera uma dependência de recursos que estão degradando a ecologia local. Então, ao tentar buscar soluções, você está causando mais problemas para o futuro. Então, se você pensar na sua organização, quantas das soluções, na verdade, vão se tornar problemas mais para frente? Quando falamos sobre regenerar e restaurar, estamos querendo dizer restaurar a saúde, a integridade, a resiliência, a comunidade e a capacidade de sustentar a vida nos sistemas dos quais fazemos partes. Mas sempre a partir desse olhar sistêmico, que considera que somos atores participando de algo maior, de uma rede interconectada maior do que simplesmente a nossa organização e os beneficiários às quais a gente atende. E na sua organização, como é a coerência entre os valores que a sua organização gostaria de imprimir no mundo através do seu trabalho e aquilo que é realmente praticado no sistema interno e também no externo? O que você gostaria de regenerar na sua organização? A gente vai começar vendo um pouquinho o que outros atores vêm falando sobre essa ideia de organizações regenerativas ou temas parecidos. Eu queria começar lá no começo, com a primeira pessoa que começou a falar sobre essa ideia de regeneração em organizações. Inusitadamente, foi uma pessoa trabalhando para Procter Gamble, lá nos anos 60, 70, Charles Krohn. Ele desenvolveu dentro da Procter Gamble o que ele chama de
pensamento de sistemas vivos. Ele trouxe muito essa ideia de considerar sistemas como não partes fragmentadas, reduzidas apenas a seus elementos, mas sim olhar o sistema como um todo, como um conjunto, como algo íntegro. Essa ideia de integralidade, do todo, wholeness em inglês, é muito importante para esse conceito de regeneração. E ele criou vários frameworks, várias abordagens que permitissem que a organização fosse enxergada como um todo. Uma dessas abordagens ele chamou de níveis de trabalho, levels of work. E essa abordagem ajudava as pessoas dentro da organização a enxergarem tudo, desde clientes, projetos, até a fabricação de sabonetes, como um todo estruturado e vivo, ou seja, como processos vivos que constituem, que têm uma integridade e não a departamentos diferentes fragmentarem as suas áreas sem um entendimento do todo. E Charles Crones descreveu 4 níveis de trabalho: um nível operacional, um nível de manutenção, um nível de melhoria e um nível de regeneração. E todos esses níveis são considerados essenciais. Não é que tem um nível mais importante que o outro, mas o objetivo, o propósito é o mesmo: regeneração. Não tem como um sistema funcionar sem esses níveis básicos de manutenção e operação. Mas, como tudo segue a lei da entropia, e a gente já sabe que tudo tende ao caos ou à desestruturação, esses 2 níveis se preocupam em manter as coisas funcionando. Ou seja, eles não estão olhando ou não são capazes de restaurar um sistema após ele sofrer um dano, ou nem mesmo permitir que esse sistema evolua. A gente sabe o quanto que o tempo de todo mundo nas nossas organizações é gasto nesses 2 níveis. Trabalhando com aquilo que já existe, no nível operacional, a gente executa e executa super bem. E mantém também um nível de manutenção o mais alto possível, deixando as coisas funcionando da melhor maneira possível. Mas aqui a gente está trabalhando com o que já é existente, ou seja, a gente está trabalhando só com inovações para resolver problemas a partir de um nível que a gente já conhece. Esse é um ponto bem importante que é comum em várias teorias ou várias abordagens sobre regeneração. Além de trabalhar com aquilo que é existente, a gente também pode trabalhar com aquilo que é potencial. E dentro desse campo do potencial, a gente tem 2 níveis. Um nível de melhoria, em que ele diz que é quando a gente aumenta a capacidade do sistema de evoluir. E aqui essa palavra é bem importante, essa palavra capacidade ou competência aparece várias vezes também nesses, né, em vários autores que estão falando sobre regeneração. A gente quer aumentar a capacidade dos vários elementos desse sistema. E esses elementos podem ser quem trabalhar na organização, os processos, as pessoas, os beneficiários, os clientes. E no último nível, quando Crohn fala da regeneração, ele quer dizer que a gente vai aumentar a capacidade no sistema todo de gerar mais valor. Ou seja, a gente está aumentando a capacidade da nossa rede de atores ou stakeholders de gerar mais valor regenerativo. Quer esse valor seja social, econômico, ecológico, sabendo que todos esses 3 devem caminhar juntos. Esse é um nível que a gente considera os níveis evolutivos, onde a gente vai além de só resolver problemas. E aí eu pergunto, em quais desses níveis você está operando no seu trabalho nesse momento? No nível operacional, no nível de manutenção, no nível de melhoria ou no nível regenerativo? Realmente ajudando a rede toda ou o sistema todo a ampliar a sua capacidade de gerar mais valor de regeneração social, econômica e ecológica. Depois do Crohn, quem mais ajudou a desenvolver esse trabalho foi a Carol Sanford nos Estados Unidos. Ela pegou vários elementos das teorias, das abordagens, dos frameworks do Crohn e deixou eles um pouco mais mastigados para aplicar em grandes corporações. Então ela trabalhou na Google, na Colgate, na Unilever, várias grandes empresas. Ela publicou um livro que chama Empreendimentos Regenerativos ou Empresas Regenerativas, e ela também faz mentoria com várias pessoas que depois levaram um pouco desses conceitos para a área de agricultura regenerativa. E ela descreve 7 primeiros princípios de empreendimento regenerativo. E ela é super rigorosa com aquilo que deve ou não ser chamado de regeneração.
Esse cuidado está começando a acontecer para que a mesma coisa não aconteça que aconteceu com a palavra sustentabilidade. Então, a ideia é manter a regeneração não tão corrompida. Enfim, aqui a gente só vai dar uma pincelada, porque tem muita coisa para falar sobre cada tópico, é muito mais profundo do que eu consigo descrever nesse vídeo. Mas eu vou dar aqui uma palhinha do que são esses princípios, esses primeiros princípios de empreendimentos regenerativos, que ela chama. E você pode ver aí na sua tela, ela traz essa questão da integralidade ou do todo, que parece ser super importante nessas teorias de regeneração, da gente enxergar sistemas como um todo, enxergar a pessoa como um todo, enxergar a equipe como um todo, enxergar a organização como um todo, e enxergar os sistemas ecológicos e sociais dos quais aquela organização faz parte como um todo. Então a gente tem esses todos de maneira alinhada, um dentro do outro. Ela também conta um exemplo que eu gosto muito, que normalmente na escola, principalmente nos Estados Unidos, eu não vi muito isso acontecer no Brasil. Para aprender sobre anatomia, você pega um animal morto e você abre o animal e olha as partes dentro do animal e estuda as partes daquele animal. E aí falou que uma filha de um indígena estava estudando na classe junto com o filho dela e que esse indígena chegou assim, abismado que eles estavam abrindo o sapo para estudar como que é o sapo. E ele falou: "Não, se você quer estudar o sapo, você olha você olha o sapo vivo, pulando, você olha o sapo inteiro, você imita o sapo, você incorpora ser um sapo, você entende o sapo como um sapo, não como conjunto de órgãos que formam um sapo." E ele foi lá e liberou todos os sapos e as crianças puderam estudar os sapos vivos. Então essa é a ideia da gente estudar o todo, o vivo, estruturado. Uma outra coisa que eu acho interessante é que ela não fala muito de propósito, ela fala de essência. Qual é a essência da organização? Que todas as pessoas, organizações, países, lugares, culturas têm uma essência. E buscar aquilo que é essencial e trabalhar com aquilo que é essencial é o que faz cada elemento único. Ela também traz potência, trabalhar com o que é potencial, como um desses princípios, ou seja, a gente não tentar resolver as coisas a partir dos problemas, e sim do potencial, da intenção, do efeito que a gente quer causar. Ela traz o conceito de desenvolvimento, que é bem importante, mesmo o desenvolvimento na economia é muito diferente do desenvolvimento na ecologia ou na sociologia. Aqui a gente está falando de um desenvolvimento que atingiu uma maturidade. Como que a nossa organização atingiu uma maturidade? Não necessariamente só um desenvolvimento ou um crescimento quantitativo, mas também um crescimento qualitativo. Ela fala sobre a ideia da reciprocidade, que no significado que ela traz tem a ver com o cuidado, tem a ver com o ganha-ganha mesmo, de integrar cuidado com todas as partes do sistema, o cuidado com nós, o cuidado com o meio, o cuidado com o outro, como integrar a perspectiva do cuidado nas nossas organizações. Essa ideia do alinhamento, que eu já falei um pouquinho no começo, entender que são sistemas dentro de sistemas que estão alinhados, e que esses sistemas estão interconectados e esses sistemas têm efeitos. Então, quando a gente está trabalhando ou desenhando algo nesse sistema, é importante a gente saber como que isso afeta as outras escalas. Como que a escala do global, do local, afeta o regional, que afeta o global. E como a gente desenhar para otimizar os efeitos nessas diferentes escalas. Essa ideia de alinhamento também traz um pouco a ideia de que cada subsistema aí também tem sua própria autonomia. Então, por exemplo, quando a gente está na nossa organização, é importante definir esse todo das equipes e qual é o nível de autonomia que eles têm, qual é o nível de autonomia que uma pessoa tem, definir essas qualidades que permitem com que esses sistemas possam interagir uns com os outros livremente, sem precisar de um comando ou de uma autoridade central. E o último princípio tem a ver com intervenções nodais. Ah,
Isso vem da ideia de que em sistemas complexos, as nossas intervenções podem ter efeitos sistêmicos que a gente nem imaginava. E às vezes você não precisa fazer um grande projeto ou fazer uma grande coisa para ter um grande efeito. A gente busca quais são as intervenções nodais, como a acupuntura. Quais são essas intervenções inteligentes que, usando o mínimo de esforço ou o mínimo de recursos, eu consigo maximizar o efeito desejado nesse sistema. Então, a gente usa alguns pontos críticos que a gente chama de intervenção nodal. E isso é muito legal, porque mesmo sendo uma organização pequena, sabendo qual é o principal ponto a mexer, qual é a principal abordagem, eu posso ter um efeito muito maior do que eu poderia, às vezes, usando todos os meus recursos ou me esforçando muito numa coisa que nem vai gerar o efeito melhor para o que a nossa organização deseja. Outra coisa que a Carol Sanford fala, que eu gosto bastante, é que a gente deve ter um pensamento regenerativo nos 4 níveis do processo de execução. Então, a partir da intenção, já qual é a nossa intenção? E essa intenção é uma intenção para trazer regeneração para o sistema. O nosso esforço, então, quais são as estratégias de implementação que a gente vai usar? O resultado que a gente quer obter. E ela diferencia entre resultado e efeito. Eu gosto muito disso, porque a gente pensa muito em resultado. Qual é o resultado que eu quero obter com esse projeto? Qual é o resultado que eu quero obter com essa ação? Qual é a minha meta? E aqui é importante a gente pensar num efeito. Quais são os efeitos que esse resultado vai gerar? Quais são os efeitos de médio, curto, médio, longo prazo? Quais são os efeitos nas outras escalas? Quais são os efeitos nos outros elementos desse sistema? Então, é muito legal essa ideia de desenhar, de criar os nossos projetos, as nossas funções, pensando não só no resultado, mas no efeito regenerativo que eu gostaria de ter. Depois da Carol Sanford, uma outra referência que eu gostaria de trazer bem rapidamente é o John Hardman, que trouxe a ideia de liderança regenerativa. E ele define a liderança regenerativa desse jeito que está aqui na sua tela. É a capacidade de restaurar danos causados pela atividade humana nos sistemas econômicos, sociais e naturais, enquanto que, ao mesmo tempo, assegura futuros desejáveis e duráveis para todos os seres vivos, através do design de abordagens integradas que levam a organizações, comunidades, regiões e o planeta a um estado resiliente, próspero e propício à vida. Ele também diz que é diferente de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, porque a prática regenerativa começa focando na consciência humana. E aí ele usa uma citação que eu acho muito legal também, que é: vamos colocar filtros nos cérebros das pessoas ao invés de colocá-los nos ralos. Ou seja, vamos evitar gerar problema no design quando a gente está pensando, do que depois ter que resolver quando a gente já causou um impacto negativo. Uma outra coisa é que ele define 4 quadrantes, ele usa os quadrantes da teoria integral, que a gente vê também em várias outras teorias, para definir o que seria essa liderança regenerativa nesses 4 quadrantes. Um quadrante do indivíduo e do coletivo, no interior e no exterior. Eu não vou passar por esses 4 quadrantes, mas depois vocês podem baixar essa apresentação e olhar aí na tela o que ele diz. Então, é desde um senso de propósito, um pensamento sistêmico no meu interior individual, até uma liderança guiada pelo propósito, com um engajamento multi-stakeholder, passando pela promoção de um propósito coletivo e até a ideia de realmente causar mudança de terceira ordem. Essa mudança de terceira ordem é uma mudança no jeito que a gente pensa, não só uma mudança nas estratégias, mas sim uma mudança na visão de mundo coletiva. E também como a gente pode definir estratégias coletivas de prototipagem para criar o futuro que a gente quer. Aconselho realmente vocês interagirem com essas 2 referências, Carol Sanford e John Hardman. E agora eu vou falar um pouquinho da nossa última referência, que é o Daniel Val,
livro que ele publicou, só tem em inglês por enquanto, chama Designing Regenerative Cultures. Eu recomendo muito esse livro, eu já estou na minha segunda leitura dele. Ele conseguiu pesquisar todas as referências sobre regeneração, e faz um resumo muito bem articulado, tanto da regeneração econômica, a regeneração do capitalismo, regeneração de comunidades, regeneração da agricultura. Ele olha a regeneração, os conceitos regenerativos, sob diversas óticas. É muito legal mesmo. E aqui, para esse vídeo, eu selecionei alguns trechos que eu acho que são fundamentais quando a gente está falando de organizações regenerativas. Vocês vão ver que algumas coisas são repetidas porque há algo em comum entre todos esses atores. A primeira coisa que ele fala é que realmente a gente precisa mudar a nossa narrativa. Sair de uma narrativa de separação, essa narrativa reducionista, esse paradigma cartesiano, e ir para uma narrativa do interser. É uma narrativa que entende que a gente não existe em isolamento. Nós não existimos só como partes isoladas. Nós existimos como elementos interconectados de um sistema maior. Esse conceito de interser vem de Thich Nhat Hanh, um mestre budista, e traz a ideia de que você não é, você inter-é. Você existe em relação. A gente só existe através das nossas relações. E esse conceito é muito importante para as organizações regenerativas, que é entender tanto as partes internas da organização, quanto o efeito externo da organização, como essa rede de relações, em que a gente está sempre sendo afetado e sempre afetando. E aí, como que a gente consegue desenhar, ou como que a gente consegue pensar, como a gente consegue planejar para otimizar as interações e as relações benéficas entre todos esses elementos. E esse conceito também está incluído na nova física, na nova biologia, nas novas teorias da evolução, onde a gente não tem mais essa evolução darwiniana baseada na competição e na sobrevivência do mais forte, mas sim uma evolução que é altamente colaborativa e cooperativa, mesmo que no nível local ou em alguns nichos você tenha competição. Só que essas novas ideias da física, da biologia, da evolução, da ecologia, ainda não foram traduzidas em novas teorias econômicas e sociais mainstream, ou seja, de uma abordagem mais em massa. A gente sim encontra projetos, ideias, abordagens, teorias que já estão trazendo isso, mas isso ainda não foi massificado. E aí, como a gente traz esse conceito de colaboração e otimização para a nossa política, para a nossa economia, para o nosso design social? Ele fala um pouco sobre isso nesse livro. E o terceiro ponto que ele traz, que eu acho bem importante para as organizações regenerativas, é essas novas abordagens também, quando a gente entende que estamos em um sistema complexo, altamente interconectado, como que eu vou ter comando e controle? Como que eu consigo fazer uma gestão fina de todas essas interações, de todas essas relações entre todas essas partes? Como eu consigo planejar efeitos? Que efeito as minhas intervenções vão ter? Não dá mais para a gente controlar tudo. Ao invés de controlar, o que a gente pode fazer é desenhar, ou seja, planejar, pensar, buscar soluções, inovar para que as melhores estratégias possam emergir, para que o positivo consiga emergir, para que efeitos regenerativos possam emergir nesse sistema. E isso substitui o comando e controle com uma participação apropriada. Então, quando a gente entende que nós somos uma teia de relações, eu não tenho como controlar tudo isso, mas eu tenho como participar. E eu tenho como participar da maneira mais apropriada possível, da maneira mais benéfica possível. Acho que eu vou parar aí falando desse livro. Eu podia ficar vários vídeos falando sobre esse livro, mas vamos para frente. Bom, e você pode estar pensando, mas espera aí, minha organização já faz tudo isso, a gente já não tem comando e controle, a gente já trabalha com multi-stakeholders, multissetorial, com bastante participação. Mas isso levanta dois pontos principais. Isso é da porta para fora ou também é da porta para dentro, ou os dois? Existe essa coerência interna, como a gente falou lá atrás?
A segunda coisa, quando a gente está falando sobre organizações regenerativas, a gente também está interessado no impacto sistêmico. Lembra lá atrás, em aumentar a capacidade e a resiliência do sistema como um todo. E aí, como a sua organização está gerando impacto para que a rede de interconexão e relações da qual ela faz parte e onde ela opera também está trabalhando a partir desse mesmo paradigma? Como a sua organização está mudando a cultura, não só a cultura organizacional, mas também a cultura fora da sua organização? E olhando para todas essas referências e muitas outras que eu tenho estudado, ainda tem muito que integrar e transformar numa linguagem que faça sentido para as organizações aqui do Brasil e numa linguagem que seja prática e compreensível. Eu fiz aqui um pequeno resumo do que eu acho que essas referências têm em comum, que são importantes em relação a organizações regenerativas. Eu também vou passar rapidamente sobre isso, é algo que dá para a gente expandir e entrar bem a fundo em cada um desses temas. Algumas coisas a gente já falou, então eu só vou realmente passar como um resumo. Então, a primeira coisa que eu acho que é bastante comum em todo mundo é que a gente precisa de um novo olhar. A gente precisa começar a partir dessa mudança de visão de mundo, com uma visão mais sistêmica da vida, onde a gente está enxergando partes inteiras e interconectadas. É muito interessante também essa dualidade. A gente quer enxergar o todo, mas a gente também quer enxergar as conexões. Eu gosto de dizer que é uma visão sistêmica até para a gente mesmo. Por exemplo, no corpo humano, a gente tem 10 vezes mais células não humanas do que células humanas. E aí, eu sou um ser humano, ou eu sou um ecossistema, né? O que eu sou? Eu sou uma rede de relações. Então, a gente sai um pouco dessa visão de que eu sou um ser individual. E sim que eu talvez seja uma comunidade, assim como as comunidades das quais eu faço parte. Então, essa mudança de novo olhar é bem importante. Uma outra coisa que é bastante comum em vários desses autores é a ideia daquilo que é único. Então, mesmo eu falando sobre uma rede de relações ou um sistema com vários elementos, apesar de tudo estar interconectado, cada um desses elementos também tem algo que é único. Alguns autores descrevem isso como uma essência, algo essencial. Qual é a sua essência? Outros como um propósito. E é aquilo que é a expressão única de cada um desses elementos, de cada uma dessas pessoas dentro desse sistema. Em vários níveis, né? Então, cada pessoa na sua organização tem uma essência, mas sua organização também tem uma essência que é expressa no mundo. A outra coisa bem bacana é a ideia de trabalhar com a potência. O que é potencial? Ir além de resolver problemas e a gente criar a partir de algo que é potencial, inclusive reconhecendo esse potencial de afetar várias partes desse sistema do qual participamos. E participação é uma palavra que aparece muito. Participação apropriada. Então, nessa rede de relações e interações, eu estou participando em vários níveis. E quanto mais consciente a gente deixa essa participação, quer seja uma participação individual dentro da minha organização, então, como que eu estou participando da minha organização agora? Eu estou tendo a parada para esse momento, desde trazer essa consequência individual até uma consciência mais coletiva de como a nossa organização está participando dos outros sistemas, dos outros lugares onde ela participa. E como eu consigo melhorar essa participação? Como é que eu consigo otimizá-la a partir dessa perspectiva do cuidado? Essa ideia do cuidado, do design salutogênico, um design para a saúde do sistema, é muito presente também em vários desses autores. É a ideia de eu trabalhar com ganha, ganha, ganha. Então, buscar estratégias que são um ganha para mim, que atende às minhas necessidades, buscar estratégias que atendem às necessidades comuns, coletivas, e buscar estratégias que atendem às necessidades do sistema maior onde estamos, quer seja a nossa sociedade, quer seja a ecologia, o planeta. Então, como cuidar, como trazer esse cuidado para os vários níveis também. E essa ideia é bastante importante da gente estar otimizando. Então, eu busco o cuidado, eu busco otimizar a saúde do sistema como um todo, mais do que só otimizar ou buscar a saúde de um elemento só. Eu tenho um olhar mais sistêmico, otimizar a saúde, a vitalidade, a resiliência no sistema como um todo. Essa ideia de desenvolvimento que a gente viu, que tem a ver com o aumento da capacidade, aumento da maturidade, um desenvolvimento qualitativo, um aumento da maestria.
E esse desenvolvimento também vem ancorado em ciclos muito curtos de feedback, porque eu posso estar sempre realinhando para onde eu estou desenvolvendo, ou realinhando qual tipo de desenvolvimento que é apropriado. Então, o desenvolvimento, a evolução do sistema vem muito junto com esses ciclos de feedback. Buscar estratégias da organização se olhar, estar constantemente conseguindo se enxergar. De novo, no nível de um indivíduo, no nível da equipe, no nível da organização como um todo. Para terminar essa lista de princípios que eu acho importante para as organizações regenerativas, vem essa ideia do efeito sistêmico. Então, quando eu estou falando sobre regeneração, eu nunca estou falando num nível individual, de um elemento só. Eu estou sempre falando no impacto positivo num sistema como todo, do que a gente chama dessa inovação transformadora, que tem a capacidade de transformar o sistema. E usando esses pontos de acupuntura, usando essa ideia do design para emergência positiva, ou seja, para que o que seja positivo possa emergir, usando várias dessas ideias de que não são sistemas lineares e que muitas vezes o efeito não é tão linear assim. Então, que eu preciso ter esse olhar um pouco mais amplo e esse olhar um pouco mais sistêmico, de novo, com ciclos de feedback, para poder entender realmente qual é o efeito da ação que eu estou gerando. Bom, queria repetir isso, que não é linear. E a gente não precisa, você não precisa que todas as pessoas da sua organização tenham esse olhar, nem que todas as organizações já tenham essa nova visão de mundo interconectada, sistêmica, mas você precisa que, pelo menos, quem está iniciando esse processo tenha essa consciência. E talvez na sua organização seja você que está assistindo esse vídeo agora. Agora tem uma boa notícia. A gente não precisa começar essa revolução ou evolução regenerativa a partir do zero. Além de todas as referências citadas e muitas outras, a gente tem também um movimento bem importante que é o movimento do Reinventando Organizações, que surgiu a partir de um livro com o mesmo nome, do Frederic Laloux, de 2013, e que acaba de sair fresquinho aqui no Brasil, então a gente tem uma tradução que foi feita de uma maneira super bonita, uma tradução colaborativa, com captação de financiamento coletivo. E desde quando esse livro saiu, em 2013, ele vem gerando bastante transformação. E o que o livro traz de mais importante é mostrar que é possível, mostrar que essa transformação é possível, é viável, que ela já está acontecendo. Então, tem aí uma nova maneira de nos organizarmos que está alinhada a estágios mais evoluídos de consciência ou de desenvolvimento organizacional, como ele fala no livro. São organizações que colocam na prática princípios desse novo estágio de desenvolvimento, como a integralidade, de novo a ideia do wholeness, do todo, das pessoas poderem se mostrar inteiras, a autogestão e um sentido de propósito evolutivo. E esse livro criou um movimento, e milhares de pessoas, incluindo no Brasil, estão gerando informação, experiências e aprendizados a partir das bases trazidas no livro e muitos outros movimentos e abordagens sobre o futuro do trabalho. Isso é muito legal. Um dos conceitos que o livro traz e muitas outras abordagens trazem também é a ideia da organização responsiva, que nem esse desenho aí, ó, vem a mudança, só que a gente tem uma rede forte, conectada, que fala, não, manda ver, nós estamos preparados. É uma organização que consegue responder às mudanças e que tem uma resiliência para conseguir absorver esse choque e transformar esse choque positivamente, inclusive às vezes transformando esse choque em evolução e em desenvolvimento. Mas como que Reinventando Organizações dialoga com essa ideia das organizações regenerativas? O empenho e o esforço humano são uma das principais forças motrizes que vão moldando a nossa realidade, transformando ecossistemas e, inclusive, evoluindo a nossa consciência. E é o empenho do nosso trabalho agora que está criando o futuro da nossa civilização. E aí, que futuro a gente quer criar a partir do nosso trabalho? Que futuro você está criando a partir do seu trabalho? E todo esse movimento de reinventar organizações deve servir a um futuro desejável, um futuro que crie as condições para mais vida, para mais diversidade, para mais evolução. É fácil cooptar esse movimento para servir aos mesmos interesses que ajudaram a criar essas múltiplas crises que a gente está vivendo hoje.
Ou seja, a gente muda as estratégias, mas a gente não muda as perguntas fundamentais que a gente deve estar fazendo como civilização. Não estamos querendo promover a ideia de organizações mais responsivas e eficazes, capazes de evoluir dinamicamente frente às várias crises atuais, econômicas, ecológicas, sociais, se essas organizações estão contribuindo para agravar essas crises. Então, a gente quer sim organizações responsivas e eficazes, mas que também sejam responsáveis e que tenham um efeito positivo no sistema onde elas operam. Então, a gente vê nesse desenho aí uma organização responsiva, mas enxergando essa rede maior do qual ela faz parte. E também trabalhando não só para aumentar a resiliência dentro da organização, mas a resiliência do sistema como um todo. Então, por que esse movimento das organizações regenerativas é um pouquinho diferente? Eu acredito que é importante desenvolver essa ideia de reinventando organizações dentro de uma perspectiva ética e política. A gente precisa de mudança, mas em qual direção? É importante alinhar os nossos propósitos e os propósitos das nossas organizações a uma direção regenerativa. É isso que faz sentido para mim agora. A gente quer sim desenvolver a criatividade, a inspiração, toda a potência humana a partir de uma perspectiva de cuidado. E fazer com que as nossas intenções estejam ancoradas dentro de uma visão sistêmica, de uma perspectiva sistêmica e de cuidado sistêmico. Então, ó, o efeito que a gente quer gerar é um efeito que crie mais cultura regenerativa. E a intenção que a gente traz é uma intenção que está ancorada num novo olhar, numa nova visão mais sistêmica e interconectada. A gente chama de uma visão sistêmica da vida. Para mim, só faz sentido reinventar nossas organizações se, através dessa reinvenção, a gente cuidar também das questões sociais, econômicas, ecológicas, culturais do nosso tempo. E se, antes de tudo, a gente mudar as premissas e as perguntas que a gente está fazendo. Tem uma última coisa que eu gostaria de mostrar. Muita gente que está falando sobre regeneração e está trabalhando com essas ideias mostra que regeneração não é uma linha de chegada, mas é um processo, e as organizações regenerativas são um processo. Tanto Krohn, como a Carol Sanford, como o pessoal da agricultura regenerativa, o pessoal que está trabalhando com cadeia de suprimento regenerativo, todas essas pessoas têm abordagens baseadas num contínuo. Então, você pode começar onde estiver e ver quais são os próximos passos que você pode dar a partir da sua essência em direção a uma cultura mais regenerativa, ou seja, para melhorar a nossa capacidade sistêmica de cuidar da vida. Eu vou mostrar um exemplo ligado ao livro Reinventando Organizações, de como que é esse contínuo, como mostra esse caminho, esse processo. Ele também é baseado nos mesmos quadrantes da teoria integral que a gente já viu o John Hardman usando lá atrás, e nos estágios de desenvolvimento de uma organização que estão no livro do Laloux, Reinventando Organizações. Aqui, só para dar um exemplo nesse vídeo, aqui no quadrante do indivíduo no seu impacto exterior, a gente tem alguns elementos, alguns eixos. Tem um eixo que fala sobre liderança, um eixo que fala sobre tomada de decisão, um eixo que fala sobre desenvolvimento pessoal, um eixo que fala sobre resolução de conflitos e um eixo que fala sobre as nossas habilidades de facilitação, de moderação. E é possível ver onde que eu estou nesse nível de desenvolvimento organizacional, sabendo que não tem bom ou ruim, tem simplesmente um processo. Em que nível desse processo a sua organização está? Em que nível desse processo você pessoalmente está? Então, esse desenho, esse mapa, mostra uma possível evolução no desenvolvimento dessas habilidades dentro dessa abordagem do Reinventando a Organização. E talvez tenham outros níveis e outros eixos para organizações regenerativas. Mas é sempre importante lembrar que é um processo e que para a gente continuar, a gente só precisa dar um primeiro passo. E aí, qual será o seu próximo passo para transformar a sua organização numa organização regenerativa? Fica então um convite para você. Nessa visão sistêmica da vida, o melhor e o mais divertido é a gente praticar juntos, prototiparmos juntos, errarmos juntos, compartilharmos esses conhecimentos e as aprendizagens, ir desenvolvendo cada vez mais a capacidade da rede de gerar valor regenerativo.
A tarefa não é fácil, a gente já sabe disso, mas é muito melhor se formos mais. A gente precisa de uma legião de regeneradores, buscadores, ativadores, cuidadores. E fica aqui o nosso convite para você descobrir qual é o seu papel dentro desse ecossistema da Regenera. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até a próxima!